Senhora presidente, eu venho mais uma vez a essa tribuna me manifestar acerca dos desdobramentos da CPI da Saúde realizada o ano passado, nessa casa, da qual tive a oportunidade de participar na condição de presidente da comissão. E, após a entrega do relatório, todo o histórico que foi feito, que a sociedade, de uma maneira geral, acompanhou, nós continuamos, após a entrega do relatório do final do ano passado, a acompanhar todos os desdobramentos acerca da investigação que foi feita por essa casa. Em todas as oportunidades, eu sempre frisei, junto com os demais membros que participaram da Comissão Parlamentar de Inquérito, que seguramente, a CPI da Saúde realizada por esta casa o ano passado foi o momento que se produziu o maior acervo de informações sobre a gestão da saúde no Mato Grosso do Sul. Não tem registrado na história desse Estado, desde que foi implantado em 1979, um momento em que se investigou com tamanha profundidade a gestão da saúde como um todo no nosso Estado. E tudo aquilo que foi produzido, feito durante 6 meses, com mais de 100 pessoas que foram aqui ouvidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, com mais de 40 visitas em unidades de saúde no nosso Estado, com 11 municípios onde foram realizadas as audiências públicas e com mais de 70 mil documentos que foram produzidos e analisados por essa comissão, nós, com certeza, criamos a possibilidade de que, efetivamente, a saúde do nosso Estado possa ser passado a limpo. Terminada a investigação, nós enviamos toda essa documentação ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, à Controladoria Geral da União, ao Ministério da Saúde, à Secretaria Estadual de Saúde e às secretarias municipais dos 11 municípios onde nós realizamos audiências públicas na época. E continuamos, a comissão, e eu particularmente, continuamos a cobrar providências, a cobrar principalmente do Judiciário e do Executivo providências. Do Judiciário no sentido de aprofundar as investigações sobre as irregularidades apontadas na CPI. E aos Executivos, tanto estadual, municipal ou federal, providências no sentido de fazer mudanças no sistema de gestão e controle, principalmente dos recursos que são gastos na área da saúde no nosso Estado. Nesse sentido, eu tive aqui na tribuna noticiando, em várias oportunidades, dando publicidade a alguns requerimentos que foram enviados à Comissão Parlamentar de Inquérito, que mesmo extinta, mas foi endereçada a essa casa, o pedido de mais documentos e informações encaminhados a esta casa pela Controladoria Geral da União, no ofício assinado pela doutora Janaína Gonçalves Teodoro de Faria, que é a chefe de controle regional da União no Estado de Mato Grosso do Sul. Primeiro, o ofício do dia 20 de fevereiro de 2014. O segundo, o ofício do dia 10 de março de 2014. O ofício do dia 14 de abril de 2014. E, por último, o ofício do dia 13 de maio de 2014. Todos esses ofícios pedindo mais informações, tendo em vista que a Controladoria Geral da União, de todos esses órgãos que nós entregamos, e o Ministério Público Federal, foram os 2 órgãos que abriram procedimentos investigatórios para aprofundar o trabalho que foi feito pela CPI da Saúde aqui nessa casa. A Superintendência da Polícia Federal, também, num ofício do dia 28 de fevereiro, nos informa que pediu providências
ao Ministério Público Federal, primeiro para que pudesse encaminhar ao Supremo Tribunal Federal pedido para abertura de procedimento, uma vez na CPI ser detectado, uma vez que foi detectado na CPI irregularidades cometidas por agentes com foro privilegiado, e também a Superintendência da Polícia Federal nos informando que usaria como base para os seus trabalhos o relatório da Controladoria Geral da União, que estaria sendo elaborado. E essa semana nós estamos vendo na mídia, né, a todo momento, na grande mídia do nosso Estado, os comentários e os desdobramentos, os efeitos da publicidade que foi dada do relatório da Controladoria Geral da União, que apontou todas as irregularidades com relação ao convênio firmado entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Campo Grande para a implantação do sistema GISA aqui na nossa capital. E o relatório da CPI, da CGU, na verdade, ele aponta claramente improbidade e tráfico de influência na gestão desse convênio firmado entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Campo Grande para a implantação do GISA. Tudo que está no relatório da Controladoria Geral da União, tudo que está no relatório foi apontado no nosso relatório e no voto em separado que eu fiz quando da conclusão da CPI aqui na Assembleia Legislativa. E mais, nós enviamos todos os documentos e informações necessárias à CGU para poder a CGU fazer esse relatório e produzir também lá a sua investigação. Então, primeiro eu quero fazer o registro, mais uma vez, do quanto foi importante o trabalho que foi feito, a forma como foi conduzido e a seriedade com que nós fizemos e concluímos esse trabalho. Em vários trechos do relatório da Controladoria Geral da União, apontam, inclusive, trechos do nosso voto em separado e do relatório produzido por essa casa. Apontam documentos que são citados e que foram fornecidos pela nossa investigação à Controladoria Geral da União, o que deu possibilidade da CGU aprofundar essa investigação e chegar à conclusão sobre tráfico de influência e improbidade administrativa que foram praticados durante a gestão desse convênio realizado entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Campo Grande. Então, senhora presidente, tudo que nós estamos vendo hoje, essa discussão ela poderia ter sido aprofundada há muito mais tempo, já há um ano atrás, quando nós aqui na casa aprofundamos a investigação acerca dessas irregularidades. A CGU não está falando nada diferente do que nós falamos há um ano atrás, mas que agora a grande mídia resolveu colocar diariamente aqui por conta do relatório conclusivo da Controladoria Geral da União. Bom, posto isso, nós continuamos a questionar o Ministério Público Federal, porque essa peça chamada relatório da CGU serve como base para o Ministério Público Federal continuar a investigação que vem fazendo. Então, senhora presidente, com certeza absoluta, nós vamos ter desdobramentos com relação a essa investigação que foi feita por essa casa. Nós vamos ter desdobramentos no sentido de que efetivamente seja apontado concretamente pelo Ministério Público Federal essas irregularidades constatadas na CPI, essas irregularidades agora referendadas pela Controladoria Geral da União e que com certeza absoluta também vão ser referendadas com pedido de providências pelo Ministério Público Federal, porque não tem uma outra maneira. Com base na farta documentação que foi entregue e oferecida aos poderes, principalmente do judiciário nesse estado, não tem como não se chegar a essa conclusão. Não tem como tomar um outro caminho que não seja esse.
Na investigação que nós fizemos, tem documentos. Eu não estou falando de suposições, de ilações, eu estou falando de documentos. Eu estou falando de fotos datadas que mostram um terreno baldio na cidade de Santana do Parnaíba, perto de Barueri, na Grande São Paulo, que é tido como o lugar onde está instalada a sede da empresa que venceu a licitações de 10 milhões de reais para implantar o GISA em Campo Grande. Eu estou falando dos documentos que nós, lá atrás, levantamos, como, por exemplo, a carta de fiança do Banco dos Estados, que é uma instituição financeira que faliu em 1957, foi liquidada pelo Banco Central do Brasil, e que serviu como carta de fiança garantidora. Foi a fiança, a garantia oferecida no processo licitatório para a empresa ganhar a licitação de 10 milhões de reais para implantar o GISA, que não foi implantado aqui na nossa capital e que continua penalizando a nossa população em função de não ter a nossa população, principalmente a mais carente da nossa cidade, o atendimento adequado na área da saúde. Continuam as filas, continua a dificuldade para marcar consulta, continua a dificuldade para ter acesso a medicamentos, continua a dificuldade para que os médicos possam saber do prontuário de cada um dos pacientes. Tudo isso que era uma promessa de ser resolvido com a implantação do GISA, nesse convênio que foi feito entre o Ministério da Saúde e o Ministério e a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, em 2009, que foi prorrogado por 3 vezes. E que foi prorrogado por 3 vezes e não foi concluído. E que foi pago 96% desses recursos de 10 milhões de reais. Então, senhora presidente, isso tudo, o acompanhamento que nós estamos fazendo do desdobramento de toda essa investigação que foi feita, faz parte ainda do trabalho, da incumbência que nos foi dada por essa casa e pela sociedade de fazer um acompanhamento a respeito do que acontece na saúde do nosso Estado. O GISA não é o único problema, isso está no relatório que nós produzimos. Nós temos problemas que nós encontramos, deputado Osvani, de vários tipos no nosso Estado, não só em Campo Grande, principalmente nos principais municípios. A falta de médico, o problema dos equipamentos que nós encontramos em várias unidades de saúde, que eram equipamentos que foram mandados pelo Ministério da Saúde, como aparelho para exame de ultrassonografia, de mamografia, de radioterapia, que era para estar dentro das unidades de saúde. Em alguns lugares nós constatamos que eles estavam dentro de clínicas particulares, que estavam dentro de unidades particulares de saúde, não era ali a destinação correta desses equipamentos. Problemas como a falta de financiamento, sim, é verdade. Problemas como a dificuldade que o Estado tem de cumprir os 12%, que é a sua obrigação de investir na saúde, e não investe. Vários problemas que foram detectados, mas com certeza o GISA é um dos principais e mais contundentes problemas que foram detectados pela CPI da saúde. Por isso que eu tive a liberdade e fiz questão de fazer um voto em separado, também para abordar essa questão. E hoje, o relatório da Controladoria Geral da União mostra claramente que nós não tínhamos uma outra saída a não ser fazer o que fizemos, em função das irregularidades dos documentos que nós tínhamos em nosso poder dentro da investigação, que levaram a essa conclusão da Controladoria Geral da União de prática de improbidade administrativa e de tráfico de influência na conclusão do relatório da Controladoria Geral da União. Nós devemos, eu estive ontem na sede da Controladoria Geral da União aqui, em Campo Grande, fazendo uma visita à equipe da CGU, estive lá com a doutora Janaína e com a sua assessoria, para poder conversar, para poder obter mais informações a respeito do desdobramento dessa investigação que nós fizemos. Estou encaminhando o requerimento e marcando também com o chefe da Procuradoria, com o chefe do Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul, também para saber
dos desdobramentos dessa investigação que, no Ministério Público Federal, agora mais do que nunca, tem também como base o relatório da CGU para continuar essa investigação. Então, senhora presidente, penso que essa casa cumpre o seu papel. Primeiro, pela qualidade, pela profundidade da investigação que fez. Segundo, por fazer o acompanhamento dos desdobramentos, deputado Júnior Mock, que foi o relator da CPI, dos desdobramentos do trabalho todo que nós fizemos e que oferecemos à sociedade sul-mato-grossense, com a primeira CPI que investigou a saúde no nosso Estado e com a riqueza de detalhes e com a profundidade com que nós fizemos esse nosso trabalho. Inclusive, ontem, o deputado Júnior Mock, na reunião que tivemos com o governador eleito, Reinaldo Azambuja, o deputado Júnior Mock, nós tomamos a iniciativa de passar às mãos do governador eleito o relatório da CPI para que ele possa, logicamente, como governador eleito, também já começar a governar o Estado com conhecimento mais aprofundado sobre o que acontece efetivamente na gestão da saúde do Mato Grosso do Sul e com a sua equipe traçar as estratégias necessárias para que a gente possa atingir o objetivo que move a todos nós. Aqui ninguém aprofundou, iniciou uma CPI, trabalhou durante 6 meses no sentido de caçar bruxa ou de tentar imputar a alguém alguma coisa que foi praticada ou não, em nenhum momento. O que motivou nós e o que motivou essa casa quando nos autorizou a realizar a CPI foi nós fazermos um levantamento para que nós possamos ter um diagnóstico que sirva para a tomada de providências para que a gente efetivamente possa melhorar a saúde no nosso Estado. Sair do discurso e ir para a prática. Saber, através do levantamento, o seguinte: os problemas da saúde são esses. E, uma vez detectados, Executivo, Judiciário, tomem as providências necessárias, porque nós precisamos melhorar a situação da saúde no nosso Estado. Pois não, deputado Júnior Mock. Deputado Amarildo Cruz, primeiro, parabenizar pela sua colocação e por trazer novamente este assunto a esta casa. Mas eu quero apenas, complementando a sua informação, além de fazer a entrega do relatório final da CPI da Saúde ao governador Reinaldo Azambuja, ontem tive a oportunidade, à tarde ainda, de me encontrar e conversar com aquele que deve ser o futuro secretário de Saúde do Estado, que é o ex-secretário Nelson Tavares. E quando tratei da questão relacionada à CPI e do relatório, eu disse para ele: o relatório é amplo, aborda a saúde pública do Estado como um todo, não especificamente esse ou aquele assunto, mas também especificamente os temas que foram tratados na CPI. Ouvimos todos aqueles que são envolvidos diretamente, ou como gestor municipal, gestor estadual, dirigentes dos principais hospitais, e ouvimos também o controle social, quando, em todos os municípios, sede de micro-regiões, nós tivemos a oportunidade de ouvir os conselheiros municipais de saúde, os presidentes de conselhos, conselheiros, e também receber as denúncias. Me coloquei e, juntamente com Vossa Excelência, disse a eles que nós estamos à disposição para que eles possam, através do relatório que dá um diagnóstico, bem preciso do que é saúde pública em Mato Grosso do Sul, possam ter um início já com o diagnóstico, podendo, a partir daí, então, desenvolver e acatar algumas daquelas sugestões e recomendações feitas no relatório, porque não foi um relatório e uma CPI apenas para apontar os erros, ele também é para apontar as falhas, os defeitos, mas foi um relatório composto de uma parte extremamente importante, que são as recomendações para que nós efetivamente melhoremos o atendimento da saúde pública em Mato Grosso do Sul. Então, apenas complementando, já me coloquei juntamente com todos os membros da CPI à disposição do novo gestor da saúde pública do Estado, para que, se entender necessário, nós estamos à disposição, e a documentação
né, que hoje já está toda digitalizada, também à disposição do novo secretário, do novo gestor estadual de saúde, para que ele possa tomar as providências que entender devidas e necessárias para a melhoria efetiva da saúde pública em favor de todos os sul-mato-grossenses. Muito obrigado, deputado Júnior Mock. Incorporo na integralidade ao par de Vossa Excelência e penso que esse é o papel. A CPI não acabou em novembro, no último dia, no prazo de 6 meses. É necessário continuar o acompanhamento, os desdobramentos de tudo que foi feito, de tudo que foi levantado, e ações como essa, de levar ao conhecimento do próximo gestor do Estado, do próximo gestor na área da saúde, todo esse acervo de informações que foi produzido com tanto trabalho, senhora presidente, Vossa Excelência que participou ativamente como membro suplente, mas foi titular em várias ocasiões, com tanto trabalho que foi feito, com uma equipe de 19 funcionários, além dos 5 deputados, trabalhando final de semana, à noite, para produzir o que nós produzimos. Não é possível que tudo isso fique nos arquivos da Assembleia. É necessário que, efetivamente, em cima disso, se tome providências, inclusive a sugestão feita ontem ao governador eleito, e o deputado Júnior Mock fez agora, com certeza, ao futuro secretário de Saúde, é no sentido, inclusive, de que ali encontre subsídios para que se possa traçar um planejamento sobre as ações que vão ser desenvolvidas na área da saúde aqui no nosso Estado, que com certeza absoluta mostra no relatório da CPI, mostra no relatório da CGU, que nós temos problemas com o financiamento da saúde no nosso Estado, mas nós temos problemas gravíssimos e seríssimos com relação à gestão da saúde no nosso Estado. E quem conserta isso é governo. É o governo que entra, que tem que consertar, é o governo que está saindo, que tinha que tomar providências nesse sentido, é o governo federal que tem que consertar, porque eu sempre friso o seguinte, essa questão do GISA, por exemplo, em Campo Grande, 90% dos recursos é recurso federal. Teve problema de gestão na Prefeitura Municipal, mas teve problema também no Ministério da Saúde, porque não pode o Ministério da Saúde autorizar o pagamento a cada 2, 3 meses, sem ter a comprovação devida de que a fase anterior do projeto foi implementada. Está errado. Quem que autorizou? Com base no quê? Então a Prefeitura foi lá e fez um pagamento de R$2 milhões. E para receber a próxima parcela, o consórcio tinha que apresentar uma série de etapas do programa que tinha que estar sendo implementada já. Não foi implementado praticamente nada. E como que o Ministério liberou esses recursos? Com base no quê? Essa é a pergunta que a própria Controladoria está fazendo no relatório dela, que é a pergunta que nós fizemos também. E que isso foi encaminhado, à época, ao ministro da Saúde, Padilha, na época, e que continua lá no Ministério da Saúde, que nós também estamos acompanhando e pedindo providências. Porque o governo federal também tem que dar respostas, principalmente o Ministério da Saúde, nesse sentido. O que aconteceu? O programa não foi implantado e pagaram o programa praticamente inteiro? A responsabilidade é de quem? É do escritório do Ministério da Saúde, aqui em Campo Grande? É do Ministério diretamente? É da Prefeitura? É da Prefeitura, com certeza, porque é a parte. Mas, com certeza, também o Ministério tem que dar satisfações à sociedade com relação a isso e às pessoas que fizeram, responsáveis pelo desembolso que foi feito, seguramente de uma forma indevida, porque a implantação do programa não justificava o pagamento praticamente integral desse convênio firmado entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Campo Grande.
Deputado Júnior Mock, ontem, na visita que fiz à doutora Janaína e à sua equipe na Controladoria Geral da União, o relatório e o voto em separado e a documentação e todas as informações que foram remetidas à Controladoria Geral da União foi objeto de elogio por parte da Controladoria. Por diversos momentos nós ouvimos dos membros da Controladoria, nós ouvimos referências à qualidade do trabalho que foi feito. Nós ouvimos referências à disposição que nós tivemos de, ao invés de jogar essa questão para baixo do tapete, nós levantarmos e mostrarmos para a sociedade aquilo que nós investigamos e aquilo que nós apuramos. Então, com certeza absoluta, nós cumprimos o nosso papel. Essa casa fez e continua fazendo a sua parte. E para terminar, senhora presidente, com toda a segurança, nós vamos ter os reflexos e os efeitos positivos disso. O judiciário... Vossa Excelência disporá de 3 minutos. Já estou encerrando, senhora presidente. O judiciário, aprofundando a investigação, pedindo o indiciamento, não pedindo, a indisponibilidade de bens, que já foi pedido, inclusive, o retorno desses recursos ao Tesouro do Estado e da União, porque do município e da União, porque a grande parte são recursos do governo federal. Tudo isso é o judiciário, é a justiça que vai falar, que tem que fazer o seu papel e que está fazendo através do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União. Eu esperava que o Ministério Público Estadual também pudesse fazer isso, deputado Pedro Kemp. E eu vi hoje a manifestação de alguns vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande, dizendo que vão ao Ministério Público Estadual, depois do relatório da CGU. O relatório da CGU é praticamente o mesmo relatório feito aqui por a nossa casa. Lógico que mais aprofundado, com mais detalhes, porque fizer a CGU é um órgão de controle. A expertise de lá é exatamente fazer esse tipo de controle. É um relatório muito bem feito, muito bem fundamentado. Mas as informações, uma grande parte do subsídio que foi dado para a elaboração desse relatório e dessa investigação foi dada por essa casa. E essa documentação nós já tínhamos enviado ao Ministério Público Estadual, que infelizmente resolveu abrir procedimento para ver qual foi a quantidade de gastos da CPI, enfim. Eu respeito o Ministério Público Estadual, eu acho que, enfim, mas poderia também ter se aprofundado nessa questão, como está fazendo o Ministério Público Federal. Afinal, todas as informações que nós passamos ao Ministério Público Federal, nós passamos também ao Ministério Público Estadual. Mas acredito que o nosso trabalho vai alcançando o seu objetivo na medida em que essa investigação se encerra na Controladoria Geral da União, mas com certeza absoluta se aprofunda cada vez mais no Ministério Público Federal. E, para terminar, mesmo, senhor presidente, como disse o deputado Júnior Mock aqui, a nossa CPI também foi uma CPI que apontou caminhos, que tem um tópico no relatório que aponta para sugestões, para medidas, para providências que têm que ser tomadas pelos gestores, no sentido de aumentar o controle social e o controle interno, e também no sentido de mudar procedimentos para que efetivamente a gente possa ter uma saúde de melhor qualidade no nosso Estado. Ontem o governador eleito disse que tem a intenção de criar uma controladoria no Estado para poder, a exemplo de como funciona a CGU, deputado Cabalmi, também nós temos no nosso Estado uma controladoria para poder fazer o acompanhamento de todos esses processos, esses convênios e todos os recursos que são gastos. E eu ontem liguei para o governador, quando saí da CGU, passando para ele aquilo que eu tinha conversado com a doutora Janaína lá, que disse, deputado, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte,
são os 2 únicos estados da federação que não têm uma controladoria estadual, como é a CGU no governo federal. Então fica aqui a sugestão, porque uma controladoria é um órgão que pode, com certeza, subsidiar, poupar, proteger o gestor público do Estado e, principalmente, evitar coisas como essa. Evitar e fazer com que o recurso público, em todas as áreas, e principalmente na área da saúde, que é o caso que nós estamos tratando aqui na tribuna, sejam gastos de uma forma mais responsável. Dinheiro público tem que ter esse cuidado de que seja gasto de uma forma justa, responsável e consequente. Só dessa maneira que nós vamos conseguir melhorar, principalmente a saúde, que é o maior problema detectado pela população do nosso Estado e do nosso país. Só isso, muito obrigado. Bom dia, senhor presidente.